Boa noite. No programa de hoje, você vai assistir à entrevista com César Sautz, vice-presidente da Icatu Seguros. O programa está começando. ESPM. Quando você entra, você vê o mundo de forma diferente. Quando você sai, o mundo vê você de maneira diferente. Tecnologia e inovação fazem parte da minha vida, assim como a SPM faz parte do meu aprendizado. Aqui você passa os melhores anos da sua vida. Hoje estou em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e tudo começou na ESPM. Vem acontecer na SPM. Gente que transforma o mundo faz ESPM. Ambientes de linha. Aqui você vive. Vamos conversar com César Sautz sobre seguro de pessoas. César, boa noite. Muito obrigado por ter presença no programa Negócios e Cultura. Boa noite, René. Um prazer é meu estar aqui contigo e tentar contribuir um pouco sobre esse nosso mercado de seguro de pessoas. Qual é o cenário hoje do seguro de pessoas no Brasil? O seguro de pessoas no Brasil hoje é uma oportunidade, digamos assim. Tá? Se a gente for falar em matéria de penetração, né, o quanto esse seguro está difundido na sociedade, hoje, menos de 5% da população brasileira tem seguro de vida, efetivamente. Não existe uma cultura ainda, não? Não, é uma coisa muito interessante. Eu costumo falar em palestras, em eventos, em seminários, que o brasileiro está muito acostumado a fazer o seguro dos seus bens, o seguro do seu carro, mas ele ainda não tem cultura do seguro de vida. E é uma coisa até engraçada, porque as pessoas eventualmente saem de uma revenda de automóvel sem seguro do carro, imaginando que pode acontecer um acidente e pode dar perda total. Mas eles não levam em consideração, naturalmente ainda, que ele pode se machucar nesse acidente. Sempre nós ficamos pensando que é acidente para os outros, não? É, exatamente. Isso é uma tendência, a gente sempre acaba minimizando alguns riscos que a gente corre. E o acidente de carro, por exemplo, foram 41 mil óbitos no ano passado no Brasil. Altíssimo. César, mas isso tem a ver também um pouco com a renda do brasileiro? Não só o brasileiro. Isso é uma coisa um pouco confusa, sabe? Não é só com relação à renda. Óbvio que o aumento da distribuição, a melhoria da distribuição de renda faz com que o seguro tenha melhor valor percebido e passe a ser uma prioridade. Mas também é uma questão cultural, também tem a ver com o longo período inflacionário que a gente teve e que fez com que alguns mecanismos de preservação do indivíduo eles fossem negligenciados. Mas hoje, a cada dia que passa, o seguro é mais demandado. O facto de ser um produto intangível também não esbarra nisso? Na realidade, o que acontece? A gente minimiza os riscos do indivíduo. E, na realidade, eu vou usar 3 riscos para exemplificar isso. O risco de morte prematura, certo, o risco de invalidez e o próprio risco de sobrevivência. E tu vai dizer assim, pô, César, mas risco de sobrevivência se eu envelhecer sem ter formado reserva para manter meu padrão de vida, como é que eu faço? E muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, pô, pisquei os olhos, eu saí dos 20 anos para os 50. Não piscou os olhos. Passaram-se 30 anos. Mas em todos os diálogos, eu costumo dizer, e fazem muitos anos que eu trabalho nisso, eu sou executivo da Icatu há 20 anos, em todos os diálogos eu costumo dizer o seguinte, que eu encontro ou uma pessoa que diz que ainda é cedo para começar a guardar dinheiro, fazer uma previdência ou para ter um seguro de vida, ou que já é tarde.
Dificilmente eu encontro a pessoa dizendo o seguinte, pô, eu estava pensando sobre isso e eu tenho que trazer para a minha vida financeira, para o meu planejamento financeiro, esse tipo de segurança e de garantia. Agora, não acontece também isso que as pessoas acabam fazendo os cálculos, próprios cálculos, e acham esse cálculo rápido de quanto coloco e quanto vou receber, mas não ficam pensando que a empresa fica responsável e vai ter um apoio maior? O que é o seguro de vida? É um grupo de pessoas que resolve terceirizar para si, para esse grupo, o risco. Todos depositam ou pagam uma pequena quantia. E no caso da morte prematura de um, aquele montante de dinheiro acumulado vai acolher aquela família, ou no caso da invalidez vai acolher aquilo ali. Uma taxa normal de seguro de vida, 0,5 por 1.000. Ou seja, cada 50 centavos, entre 50 centavos e R$1, tu tem R$1.000 de capital segurado. Então, tu pega 1.000 pessoas e faz um mutualismo organizado. 1.000 pessoas pagam R$1. No caso da morte de um prematura, aquela família recebe 1.000, ou no caso da invalidez antecipada, da invalidez, aquela pessoa recebe isso. Esse é o seguro. Aí tu tem uma outra coisa completamente diferente, que é a parte de previdência. Previdenciária. Previdência privada não tem mutualismo. Eu estou depositando e estou formando um fundo de reserva para que eu mesmo venha a utilizar e a lançar a mão dele. Então, isso não consegue ser caro ou barato. Falando especificamente da Icatu Seguro, dentro dos produtos de vocês, qual é o tipo de produto que você mais trabalha? A Icatu Seguros é uma companhia especializada em vida e previdência privada. Nós somos uma companhia que ela tem o seguro de vida como característica. Então, hoje eu devo ter mais de 100 produtos em portfólio, digamos assim. Mas, na realidade, são formatos ou são coberturas adicionais de variações da mesma essência. Qual é a essência da Icatu? A essência é proteger o indivíduo desses 3 riscos sociais que eu comentei. O risco de morte prematura, o risco de invalidez e o risco de sobrevivência. Com morte prematura e invalidez, a gente faz seguros. E com várias caracterizações, com seguro mais com coberturas específicas para a mulher, seguros com coberturas específicas para uma pessoa com mais idade, com todas as características que tu imaginares. E no que diz respeito à sobrevivência, a gente trabalha com previdência e administração de recursos. Achei interessante que antes de nós começar o programa, eu tinha lido aí dentro, eu procurei informação, e dentro de uma lista de produtos de seguro de risco, de seguro de vida, aparecia seguro educacional, seguro de viagem, mas tu me fala que não é um tipo de seguro de pessoas, não? Eu vou te dar um exemplo muito diferente. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte: eu quero deixar para o meu filho um apartamento. E eu sempre digo o seguinte: quanto custa um apartamento? 100 mil, 500 mil, 1 milhão? Quanto custa isso? Tu vai deixar algo para o teu filho que, quando tu faltar, não obrigatoriamente é o que ele queria. Via de regra, a tendência é que ele venda para comprar algo mais adaptado ao seu gosto e ao seu momento. Mas mesmo assim, para ele botar no nome dele, entre imposto de transmissão, inventário e tudo, ele vai gastar em torno de 15%. Então, tu vai fazer um esforço para comprar algo que custa 500, 1 milhão, e ele vai precisar 15% para botar no nome dele. Por que tu não deixa um seguro de vida que é uma fração disso? Vai custar 1 milésimo disso na proporção, e ele recebe o capital, não paga ITBI, não entra em inventário, e ele pode comprar algo adequado ao seu gosto. Você tem um tipo de seguro que chama de plano com cobertura por sobrevivência. Que significa isso? Hoje, no que diz respeito a produtos de previdência, via de regra, tu tem 2 grandes produtos. O PGBL e o VGBL. Os 2 produtos, eles têm benefício fiscal, digamos assim. Certo. Ambos são fundos de investimento. Ambos são mecanismos de captação de recursos para um fundo de investimento,
que não tem o Come Cotas, ou seja, o Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital. E o PGBL, ele ainda permite tu deduzir a tua contribuição até 12% da renda da tua base de cálculo do imposto de renda. Então, tu tem também um diferimento fiscal. O que isso significa? Hoje, o governo federal ele está incentivando que a população crie seus próprios mecanismos previdenciários. E aí ele trouxe para o Brasil uma estrutura que não é nossa, que não é brasileira, mas ele trouxe para o Brasil uma estrutura de previdência que é das mais modernas do mundo, digamos assim, e ele deu o melhor benefício fiscal do mundo. Hoje o governo federal te diz o seguinte: entra num plano de previdência, faz reserva para ti, o dinheiro é teu e tu resgata a hora que tu quiser. Obrigado, César. Que é isso. Foi a entrevista com César Saud sobre seguros de pessoa. Boa noite, muito obrigado, até uma próxima.